Olá, bem-vindos ao canal Top Fatos! As grandiosas construções que estão espalhadas pelo mundo, tais como a Pirâmide de Gizé no Egito, a Muralha na China ou o Coliseu na Itália, não só servem para mostrar como o ser humano é capaz de fazer coisas grandiosas, mas também para contar histórias. Histórias de um país, seus heróis, líderes, crenças, valores. Há muita coisa que o ser humano desconhece sobre essas construções. Por qual motivo foram feitas? Para que serviam? Como foram feitas? Quantas pessoas trabalharam na construção? Quanto tempo durou a construção? Qual era o significado daquela construção para as pessoas que mandaram construir e para as pessoas que construíram? Dificilmente é possível responder todas essas perguntas, mas sabemos responder algumas, mas não todas. A América é um continente mais antigo do que acreditamos. Muitos pensam que a América só começou depois que seus países foram colonizados, tais como o Brasil ou os Estados Unidos. Mas bem antes disso, já haviam pessoas que moravam aqui, que construíam monumentos inacreditáveis, tinham seus próprios ritos e tinham culturas incríveis, com seus próprios sistemas institucionais, costumes e crenças. Desde já, deixa aquele like maroto, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Vamos para o vídeo. A Bolívia é um país responsável por ter sido uma das civilizações mais impressionantes da América. Foi nesse país que o historiador Pedro César de León falou sobre as ruínas que evidenciaram uma civilização ancestral, que desapareceu muito antes da chegada dos espanhóis ao país. Ele descreveu essa civilização como uma cultura que tinha muito conhecimento sobre ciência, filosofia e arte, e podemos ver isso refletido na grandiosidade da arquitetura e da engenharia desse povo, com direito a palácios, casas, templos, fortalezas, pontes e túneis que ficavam espalhados pelo país. Pedro César de León também falava sobre Tiwanaku, um lugar que com toda certeza contribuiu muito para a riqueza arqueológica da América do Sul. Por todos os lados, grandes estátuas e construções chamam a atenção de quem quer que observe. Todas essas construções nos levam de volta ao passado, para tentar entender uma civilização que, mesmo tendo existido há muito tempo atrás, tinha capacidade de construir monumentos incríveis. Um ótimo exemplo disso é uma construção conhecida como Porta do Sol. Essa construção tem 3 metros de altura e quase 13 metros de largura. O mais inacreditável sobre essa construção é que ela é feita de apenas um bloco gigantesco de rocha, que pesa quase 10 toneladas, e que foi extraído de um lugar que fica a mais de 80 quilômetros do lugar onde foi fixada. Especialistas acreditam que antigamente, a Porta do Sol costumava fazer parte de uma construção muito maior, ou que pelo menos estava sendo construída com esse propósito. Porém, essa não é a construção mais impressionante desse sítio arqueológico. A quase 73 quilômetros da capital da Bolívia, La Paz, isolada no alto da Cordilheira dos Andes, está uma das construções que é considerada uma das mais imponentes e espetaculares do mundo. As insolucionáveis ruínas de Pumapunku. Nesse planalto estão alguns dos maiores blocos de rocha do mundo. Alguns desses blocos chegam a medir 8 metros de altura e a pesar 130 toneladas. Quem quer que tenha ajudado a construir Pumapunku abusou de formas geométricas e superfícies polidas, algo que não parece ter sido feito por uma civilização antiga, mesmo que grande parte dos cientistas discorde. Os cortes das pedras são incrivelmente precisos, os ângulos são extremamente retos e os blocos parecem ter sido cortados com o uso de equipamentos elétricos. Coisas que são quase impossíveis de acreditar que foram feitas por povos que não tinham um sistema de escrita desenvolvido. Alguns cientistas acreditam que o local tenha sido construído há mais de 2.000 anos atrás, mas em 1945, o arqueólogo e engenheiro Arthur Polanski afirmou que Pumapunku podia ser muito mais antigo do que isso. Examinando as construções de acordo com os alinhamentos estelares, ele datou as estruturas com pelo menos 15.000 anos. Até hoje, Pumapunku parece ser uma construção única. Nenhuma construção apresenta as mesmas técnicas de trabalho que ela, mesmo existindo muitas construções grandiosas ao redor do mundo.
É como se tudo que aconteceu lá aconteceu de forma diferente do que era do mundo normal afora. Como se Pumapunku tivesse sido projetada com técnicas extraterrestres de fora desse mundo. A construção é tão magnânima que evidencia a genialidade latente nos povos andinos e sul-americanos. Não muito longe dali, no vizinho da Bolívia, o Peru, podemos ver ruínas de uma civilização que provavelmente viveu logo após aqueles que habitavam Pumapunku. Além da famosa cidade de Machu Picchu, muitas outras construções se destacam nesse país, como é o caso das incríveis de Sacsayhuaman. Os homens que construíram esses enormes muros pensavam em um reino que nunca acabaria. Na visão deles, aquele governo duraria para todo sempre. Eles acreditavam que seu povo era o escolhido dos céus para governar a terra inteira. Como forma de demonstrar essa autoconfiança e poder que os incas acreditavam que tinham, gigantescas muralhas com mais de 300 metros de largura e mais de 4 metros de altura foram levantadas. Algumas das rochas que compõem essa construção chegam a pesar mais de 120 toneladas, e de alguma forma, os homens que trabalharam nesse projeto conseguiram arrastar essas rochas até o topo da montanha de 3.000 metros. E a maior parte dessas pedras ficavam a muitos quilômetros de distância do local da construção. Como isso foi possível? Foram mesmo seres humanos que construíram esse monumento? Boa parte dos estudiosos diz que não. Estudar sobre Sacsayhuaman nos faz lembrar sobre outros monumentos históricos que também não parecem ter sido construídos por humanos. Um exemplo disso é Baalbek, no Líbano, onde os blocos de pedra que servem como base para esta construção pesam em média 1.000 toneladas. Se é difícil de imaginar como rochas de 100 ou 200 toneladas foram transportadas para o topo de uma montanha, é ainda mais complicado de entender como o templo de Baalbek foi levantado. Baalbek. Pelo tamanho dos blocos, muitas pessoas chegam a supor que eles foram transportados por seres gigantes, ou pelo menos um pouco maiores e mais fortes do que nós, que viveram na Terra há milhares de anos no passado. Outras pessoas preferem acreditar que os construtores usaram técnicas alienígenas para concluir o projeto. Outra construção enigmática é o Stonehenge, construído na era pré-histórica, era em que o homem ainda não havia escrita e que o homem ainda não dominava o trabalho com metal. As pedras usadas nessa construção pesam mais de 25 toneladas e medem mais ou menos 9 metros de altura. Mas você tem uma ideia que se fôssemos medir o peso das pedras usando elefantes, estaríamos falando de quase 5 elefantes. Esse monumento possui 2 círculos, um interno e um externo, e muitos especialistas acreditam que, por haver mais de 35.000 monumentos como esse por toda a Europa e até na África, esses lugares eram usados para fins astronômicos. Algumas pessoas acreditam que esses incríveis monumentos eram usados para cultuar a natureza em uma época pagã, muito antes do judaísmo. Outras pessoas acham que esse monumento foi construído por alienígenas para servir como uma base de pouso. Outros ainda pensam que esse local era onde morava algum grupo gigante de pessoas. E durante toda a Idade Média, muitas pessoas pensavam que era ali que morava o bruxo Merlin, e por isso ficavam com medo. Essas regiões também já foram usadas como cemitérios, embora se considere que apenas os líderes religiosos eram enterrados nesta região. A alternativa mais aceita sobre como as pessoas movimentavam essas pedras gigantes era colocando troncos de árvore no chão e deslizando as pedras por cima dos troncos até o local de destino. E para colocar uma pedra em cima da outra, eles faziam algo como um V de ponta cabeça e içavam a pedra por cima das outras. Mas qual é a verdade por trás disso? A resposta para essa pergunta ninguém sabe, mas os arqueólogos continuam pesquisando até hoje. Nós queremos saber a sua opinião, então corra para os comentários e nos diga como você acha que o Pumapunku foi construído. E também não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima!